semana passada. E cadê a dona Cláudia? Dona Cláudia, a senhora moraria na casa aqui se não tivesse um alicerce? Não. Não, né? Pode sentar. A casa é sua. Não moraríamos. E se é tão importante para a nossa segurança física que tenhamos um bom alicerce, quanto mais para aquilo que é eterno, a nossa fé. Tem gente atrás Bom de alicerce. você. Está ouvindo? Dá para ouvir? Tá ótimo. Não se preocupe não. Certo. Então, o estudo de hoje são os fundamentos firmes da fé. E veja como começa embaixo. Nós começaremos embaixo, não lá em cima, começando o pedreiro quando começa a construir a casa, não começa com o tijolo lá em cima, mas primeiro lá embaixo, com um alicerce, firme fundamento. Então, qual é o firme fundamento para a nossa fé? Qual é a minha maior autoridade? O estudo de hoje é pergunta, certo? Então, eu quero interação. Pode ser daqui de trás também. Então, qual é a autoridade final na minha vida? Deus. E como que Deus fala comigo? Como que Ele é a minha autoridade? Como que Ele me dá as suas ordens? Como é que Deus fala hoje para nós? Muito bem, Cristo. Através da sua palavra. Então, nós temos... Qual é a base da nossa fé em Jesus Cristo? A palavra de Deus. A nossa autoridade. A palavra de Deus. E onde que ela ensina isso? Sempre a próxima pergunta. Qual é a referência bíblica que nos lembra de que a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, a autoridade? Alguém lembra de alguma? Os da semana passada podem ajudar também. Onde que a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus? Ela diz que ela é a palavra de Deus? Onde é? Se ela é minha autoridade, bem. Pode falar o versículo final, o número do versículo? Segundo Timóteo 3, 16. 17. Vamos abrir lá. Segundo Timóteo 3. E 17. Pois bem, a senhora pode ler o versículo 16 e depois 17? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17 agora. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Muito bem, então, fazendo perguntas ao texto, nós descobrimos que o que é a Escritura? É a Bíblia. É a Escritura. E quanta da Bíblia, então, quanta da Escritura saiu da boca de Deus, que significa inspirado, que provém dele? Toda ela. E a Escritura é aquilo que está escrito. Todas as palavras que Deus revelou, que Ele queria que ficassem registradas para mim, estão aonde? Escritas na Bíblia. Bem fácil de eu achar. Estão todas escritas na Bíblia. Tudo o que eu preciso, para ver no versículo 17, para que eu seja uma mulher de Deus madura, perfeita, habilitada para servir a Ele. Tudo o que eu preciso. E então a pergunta cabe a mim. Eu a leio. Eu tenho lido ela toda. Eu leio ela diariamente e em sequência, não só avulso, pega aqui e acolá.
mas eu a leio toda, ela é o meu prazer, como o salmista diz. A tua lei é o meu prazer, ela é a minha meditação todo dia. Alguém já leu a Bíblia toda? Muito bem. Como que eu poderia dizer que ela é minha autoridade se eu nem a leio? A autoridade tem direito de dar ordens, né? Difícil seguir uma ordem que eu não conheço, não ter lido. E perguntamos então, como que eu sei onde está a fala de Deus? Deus ainda está falando hoje em dia? Tem tantos por ali dizendo, Deus me mandou te dizer, Deus me falou, Deus me revelou, e me mandou um sonho, ou Deus mandou que você casasse com fulano. Onde está a voz de Deus, a vontade dele? Como que eu saberei discernir? Vamos abrir Hebreus 1, versículo 1 e 2. E enquanto vamos abrindo, lembrando que viemos estudar sobre feminilidade bíblica, mas este é um assunto lá em cima. E se eu não começar de um bom fundamento, não tem para que eu crer na palavra de Deus sobre o que ele fala sobre que a mulher deve ser. E lembremos que falamos na semana passada também que o mundo tem sua sabedoria. E ele a ensina para a mulher desde a infância, de forma muito sutil. Então, qual será a minha alicerce? O que o mundo diz, a sabedoria do mundo, ou a de Deus? A minha vida mostra qual é a minha autoridade. Então, Hebreus 1, podem ler aí o versículo 1 e o versículo 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Pronto, só até aí. Então, vamos ver a participação. Beatriz, quantas vezes nós vimos aqui o verbo falar conjugado? Nesses dois versículos. 1 e 2, né? Muito bem. Quantas vezes tem? 2. Só Duas dois. vezes. Então, em quantos períodos Deus falou para o povo? 2 períodos diferentes. Primeiro, no Antigo Testamento, outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E a segunda vez, no Novo Testamento, pelo seu Filho. Pronto. E ambas as vezes, se observarmos o tempo do verbo, está no passado. Quando foi que Deus falava, como ele diz em Números 12, se eu tiver um profeta, eu falo com ele face a face, ou em sonho, ou visão, ou aparição. Quando era que Deus falava dessa forma direta com o homem? No passado. Muito bem. Muito bem. No passado. E Deus diz no final, em Apocalipse, que quem tirar ou acrescentar não tem lugar no reino dele. Ele diz em Salmo 119 que esta é a verdade. A lei dele é o próprio padrão do que é verdade, lembra? Nada menos e nada mais. Ela é a autoridade, toda ela e somente ela. É a autoridade para a nossa fé. E partimos de lá então, para conhecer a sabedoria de Deus para a mulher. Então, quando Deus havia falado todas essas palavras no Antigo Testamento, ele havia dito tudo o que ele queria dizer? Faltava o quê? Faltava revelação pela boca do Filho dele, Jesus Cristo. Então, aqui é as duas partes da Bíblia. Ele falou outrora, antigamente,
E nesses últimos dias ele falou pela boca do seu filho, que registrou as suas palavras no Novo Testamento. Então aqui é a palavra final, autoridade máxima aqui, é a palavra de Deus. Amém. E por ela nós julgamos todas as demais coisas. Nunca julgamos a Bíblia pelas outras coisas. Sempre é o contrário. Ela que é a autoridade. E ela é a autoridade a sós. Não precisa de uma parceria. Não. A sós. E então vem muitos com suas experiências, né? Todos nós já ouvimos. Não, mas eu vou no monte e eu ouço direto. Ou eu tive um sonho. Ou eu tive essa impressão. E como que saberíamos? Tudo isto é subjetivo. Cada um tem o seu, é tudo pessoal, sujeito à sua própria, seus próprios sentimentos. Como que eu saberei a verdade? E que experiência incrível, né? Todo mundo queria ter uma experiência dessa, né? E Pedro, vamos abrir em 2 Pedro, porque Pedro teve uma experiência maravilhosa No monte? lá no monte. Ele subiu um monte e ele viu de verdade. 2 Pedro, capítulo 1. Ele subiu o monte e ele esteve com o próprio Deus, o Filho, que foi transfigurado perante ele. E toda a sua glória resplandecendo, ele diz, nós vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é uma experiência incrível, né? Algum de vocês já tem tido uma dessa? De falar e ouvir. Ele disse, eu ouvi, mas depois do versículo 16, nós começaremos a ler. Eu gostaria da participação. Muito obrigada. De laranja, perdão, não conheço teu nome. Thalita. Pode começar lendo no versículo 16 e vamos prosseguindo, cada um lê um. Até o final do capítulo. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o esplendor majestoso. Isso. Pode continuar, o 17. Depois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual vem fazer e estaquece como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Então, voltando para nós observarmos o versículo 16, ele diz, nós vos demos a conhecer o poder de Deus, e não foi algo que eu engenhosamente inventei. Tem muitos que vão inventando por aí para dar crédito à sua própria palavra. Pedro diz, eu não inventei, foi genuíno. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E eu ouvi a própria voz do Deus Pai, ele diz, dizendo, este é o meu filho amado. Ele diz, eu ouvi a voz de Deus lá no Monte Santo. E nós pensaríamos então que ele diz, e que ele diria, portanto, isto é algo bem firme, na qual eu posso fundamentar, basear minha fé. Essa experiência incrível que eu tive. Mas não é. Versículo 18, ele diz, temos algo mais firme. O que temos mais firme? O que é que nós temos mais firme do que uma experiência? A palavra. A palavra E diz aqui, confirmada.
A palavra profética. Profética significa que foi proferida da boca de Deus, no caso. Profecia significa proferir diante. E a palavra aqui na Bíblia foi proferida da boca de quem? De Deus. Então Pedro diz, olha, eu tive uma experiência incrível. E ele compara então com a palavra escrita de Deus. E qual ele diz que é superior? A palavra de Deus? Mas a qual a maior parte do mundo dá valor hoje em dia? Há uma palavra escrita que eu tenho de ler, sentar, ler, estudar? Não. Normalmente não. Costumamos ser preguiçosos, é muito mais fácil receber algo direto, sabe? Muito mais incrível, emocionante. Pedro diz, não. Eu tenho algo mais firme. Mais firme na qual basear uma fé que é de valor eterno. Aquela experiência não era firme. Firme é a palavra. A palavra. E então, portanto, visto que ela é firme, fazeis bem em fazer o quê? No versículo 18. Fazeis bem em atendê-la, ouvi-los. É 19, né? É 19, obrigada. Fazemos bem, então, em ouvir, ler a palavra de Deus, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. E ele diz, tem uma coisa que eu quero que todos saibais primeiro, é de suma importância. 20. No 20. Que esta profecia, ou estas palavras aqui, vieram de onde? Provém de onde? De homens? Não. Não provém de particular elucidação ou interpretação. Não vieram do homem que engenhosamente as inventou. Não. Vieram de onde? Nunca jamais vieram por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? De Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim, Deus usou homens, mas eles só entregaram o recado. A palavra é dele, sabe? De Deus. Ele os moveu, guiou para escrever corretamente a palavra dele. O homem era apenas uma porta-voz, por isso no Antigo Testamento os profetas sempre diziam, assim diz o Senhor, avisando que essa mensagem que eu vou falar para vocês não partiu de mim, e sim de Deus. Oi, irmã Eliana, então eu posso comparar os profetas como se fossem carteiros. Eles só entregam a mensagem e eles não têm mérito algum na mensagem. O profeta só fazia entregar, no Antigo Testamento só fazia entregar a mensagem para o destinatário final, que era o povo de Deus. Assim? Exato. E é importante de que percebamos que nenhum de nós estamos neutros. Todos nós estamos fundamentados em algum lugar, em alguma base, em algum alicerce. E só tem dois. Só existem duas bases na qual fundamentarmos nossa fé. E ou é na palavra de Deus ou na palavra de homens. Não tem outro. Ou é na palavra do Criador ou na criatura. Ou é a sabedoria de Deus ou a do mundo. E não tem como eu estar em um pouco de cada. São opostas entre si. E qual é melhor na qual eu me basear? Na palavra de homens que estavam lá no começo do mundo? Não. Sabem de tudo? Sempre falam a verdade? Não. Ou de Deus, que ele estava lá no começo? Sabe de tudo? Sabe.
sempre fala a verdade? Qual é melhor? A palavra de Deus. Temos esta palavra bem firme. Sabe, em qualquer outro lugar que formos, qualquer outro livro que lermos, qualquer mensagem que ouvirmos, sempre teremos de discernir. Estamos ouvindo a verdade ou a mentira? E lembra que quem está por trás da sabedoria do mundo é o diabo, que é o sedutor desde o princípio, e ele sabe enganar as pessoas? Sabe? E ele usa um pouco da verdade com a mentira dele. Por isso que é tão fácil de cair na mesma, cair no engano. Então não pense que só porque tem a verdade alguém mostrou um versículo bíblico que está certo, porque ele sabe enganar. Então, todos nós devemos examinar a nossa vida em termos de o que minha prática mostra de onde eu estou fundamentada, se é na palavra de homem ou na palavra de Deus. Por onde eu for, eu preciso examinar é verdade ou mentira, menos quando eu chego aqui. Quando eu chego à Bíblia, eu posso crer como ele diz em Salmo 119, 142. A tua palavra é a própria verdade. E isto desde o princípio até o fim. E cada um dos justos juízos dura para sempre. Este é o único lugar que eu não preciso estar examinando para ver se tem mentira. Que preciosidade, né? Qualquer outro lugar que eu for, eu corro o perigo de ser enganado. Mas por que então eu falho em amá-lo? Em lê-lo? Se eu o chamo de autoridade? Deus me deu tudo o que eu preciso. O Deus infinito quis se auto-revelar a seres finitos, pecadores. E eu posso bem dizer que eu amo, por exemplo, Beatriz, se me escrevesse cartas, chegasse lá em casa, legal, botasse ali. Sou a melhor amiga da Beatriz e nunca leio a carta dela. Eu estaria dizendo a verdade? Que eu te amo? Não. Mas professamos tanto amor a Deus. Mas se eu não amo a palavra dele, é verdade que eu amo? Não. E lembra que não tem meio termo. Se eu não amo a Deus, eu o que a ele? Eu o odeio. Não tem só ser indiferente. É um desprezo à pessoa dele. Eu não amar a palavra dele. E estávamos conversando também com as irmãs no sábado passado, que não estamos falando só de um conhecimento intelectual, que eu sei de tudo e pratico nada. Isto não é amor a Deus também. Chegaremos lá. E o amor de Deus, que o conhecimento dele leva a eu viver como ele quer que eu viva. Então, Pedro diz, por que isto daqui é firme? Porque não é a palavra de homens, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo subjetivo. Como falamos das experiências, lembra? Cada um diz que sente algo, sente aquilo, Deus falou isso, o outro, e se contradizendo. E Deus não se contradiz. Mas aqui não se contradiz. Que lindo! É a verdade, provém de Deus. O oposto de subjetivo é o quê? Objetivo. Bem, objetivo. Objetivo significa que está fora de mim. Está aqui, concreto, firme, sólido, não muda. Subjetivo, sujeito a mim.
sujeito a mudanças, sujeito a erro, sujeito a minhas emoções, que eu entendo. Qual é mais firme, na qual eu basear minha fé? Em algo objetivo ou subjetivo? Objetivo. E outra, aqui é absoluto. O que significa absoluto? Absoluto é o contrário de relativo. É o que o nosso mundo muito odeia de hoje. Nosso mundo gosta que todo mundo tem sua verdade, é tudo verdade. E todo mundo vai alegre e satisfeito pro céu. Todo mundo tem sua verdade, todo mundo tem que tentar sincero, sabe? Crer naquilo que crês e se firmar nisso, me respeite, que eu te respeito, não me discrimine, que eu também não te discrimino. E não é assim. Não existem muitas verdades. Estudemos a Bíblia palavra por palavra, que é lindo. Jesus diz, eu sou um caminho. Qual a diferença? Ambos são artigos. Um é definido, o outro é indefinido. E por que isso é importante? Porque o artigo definido não tem variação, ele é o caminho. Ele não é uma opção. Eu não posso optar entre algo, entre uma coisa ou outra. Ou é artigo definido e acabou. Amém. E é singular ou plural? É singular. Singular. Existem quantos caminhos a Deus? Quantos já ouviram quando estamos normalmente testificando e a pessoa quer dizer que ele está certo? Ah, mas o Deus é um só. Como se todas as religiões servissem a um Deus só. E eu digo, sabe? Deus é um só e há um só caminho até Ele. Não são vários caminhos que chegam a Deus. É o caminho. Ele não é um caminho entre vários caminhos. Que seria o que significaria se fosse um artigo indefinido. O caminho, uma verdade? Não. A verdade. Não existem muitas verdades por aí, cada um com sua opinião. Não. Uma só verdade, e é Jesus, é a palavra dele que é a verdade. E Jesus disse, examinais as escrituras porque julgais ter nelas o quê? Vida eterna. Mas só tem vida eterna porque elas são que testificam de mim, Jesus disse. Mas vós não quereis vir a mim para ter vida eterna. Ele diz, os fariseus, vós fariseus fazeis bem em examinar as escrituras e julgaste bem que tem nelas vida eterna. E quereis vida eterna, quem não quer, né? Mas vós não quereis vir a mim, ele diz, porque ele diz, eu sou a vida. Não tem vida a parte dele, da palavra dele. Então, ele é a verdade, não uma verdade entre muitas outras. Isto é ser absoluto, de que não é relativo. Isto é o que nosso mundo mais despreza, uma verdade absoluta, objetiva. Mas é lindo, que por mais que eles desprezam e digam que não existe, ainda é a verdade. Ainda é a realidade. E que fundamento firme na qual eu posso basear minha fé. E que fundamento fraco qualquer outro. E não susterá no dia final. Mateus 7. Jesus disse, lembra, todo homem está no fundamento. E ou ele é nécio ou ele é sábio. E todos ouviram a palavra de Deus, lembra? Ele disse, o homem nécio é aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica. E ele quis um outro fundamento e ele achou firme. Ele não teria construído sua casa lá se não achasse que o fosse. Então, examinemos nossa vida. E lembra, tem como eu dizer, mas a Bíblia é minha autoridade
se eu não a leio? Eu posso até me enganar e enganar muitos ao redor, mas de Deus não se zomba. Ele não se engana com a minha vida. Então, voltando à pergunta, qual é a autoridade principal, maior autoridade da minha vida? Qual é a base da nossa fé em Cristo? Todo mundo junto. Eu quero ouvir. A Bíblia, e porque ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Absoluta e objetiva. Não muda. Ela é a palavra de Deus sobre quem? Sobre Deus. Muito bem. Nunca devemos ler a Bíblia desta forma. Vamos ver o que Deus quer para mim. Olha o que diz aqui para mim. Tocou aqui no meu coração. Eu senti algo, sabe? Subjetivo. Não importa o que a Bíblia quer dizer para você. De forma alguma. Sabe? Nada mesmo. E nem para mim. E eu não vim hoje. Nós não vimos hoje ouvir a minha opinião. E não deveis ir embora crendo em algo porque fulano falou. Mas creia no que Deus fala. E quando eu acho algo na Bíblia que vai contra o que eu sinto, sabe? E não me agradou tanto. Quem está errado? Eu. Deus sempre está certo. Nunca devemos ler a Bíblia, então, querendo primeiro... A Bíblia fala quem eu sou? Fala. Mas meu primeiro objetivo em ler a Bíblia é para achar e descobrir quem eu sou, sobre eu, o que Deus fala sobre mim. Não. Meu objetivo em ler a Bíblia é para aprender quem é Deus. Eu nunca saberei, eu nunca aprenderei quem sou eu, o que Deus espera de mim, até que eu conheço quem é Deus. Exato. Podemos cantar. Dessa vez, todos que ouviram na semana passada podem juntos se unirem no coral. Então, nós vamos cantar as glórias de Deus, os atributos dele. Deixa eu só filmar. Acho que está sendo filmado aqui. Mas pode. Pode vir. E nossa técnica aqui de filmagem. Muito obrigada, irmã, por ter assumido essa máquina para nós. A gente é linda demais. Eu vou ter que filmar. Licença aqui, tá? Então esse é o meu objetivo. Eu encorajo cada uma a ler a Bíblia com este foco. De aprender quem Deus é. Pode anotar em algum caderno, cada vez que encontrar um nome de Deus, uma qualidade dele. É lindo, que me ajuda a ler com foco. Eu estou aqui para conhecer a Deus. E aqui são alguns poucos. São alguns, não todas. Autoexistência, eternidade, imutabilidade, unidade, trindade, são qualidades de Deus. Auto-revelação, onipotência, onipresença, onisciência e soberania são qualidades de Deus. Espírito pessoal, amoroso, zeloso, bondoso e generoso são qualidades de Deus. Graça, misericórdia, longanimidade, fidelidade, também ira, são qualidades de Deus.
justiça, santidade, retidão e sabedoria, verdade, a luz e vida são qualidades de Deus. Então devo ler a Bíblia para conhecer a Deus. Quais são as glórias dele, como ele revela que ele mesmo é. Então a Bíblia não é várias histórias desligadas uma da outra sobre várias pessoas diferentes, Davi e Golias. Veja como nós falamos a história de Davi e Golias. Não é a história de Davi e Golias. A história de Zaqueu, a história de Caim e Abel. Não é. É a história do Deus de Davi, o Deus de Abel. Como ele se revelou, como ele usou vários homens diferentes para desenrolar um plano só que ele tinha de antes da fundação do mundo, como ele desenrolou até o final. Tudo sobre ele. Tudo um contexto só. Por isso que eu também não leio a Bíblia assim. Como que eu entenderia? Do começo até o fim. Que ela é toda a palavra de Deus. Só ela é a palavra de Deus. Digna de inteira aceitação. Lembra? Temos uma palavra bem firme e fazemos bem em atendê-la, ouvi-la. Não fazemos bem em ouvir a revelação de fulano ou o sonho de outro. Que coisa fraca na qual basear minha fé. Que fundamento horrível. Mas veja bem, é a isso que as pessoas dão todo o seu amor, todo o seu aplauso hoje em dia. E acham tão incrível, né? Eu vou pro monte. Eu já ouvi demais, né? Nós estávamos estudando numa calçada com uma jovem e a mãe. E ela vendendo as verduras e frutas dela. Estudávamos a Bíblia. E a mulher passou um cliente dela assim, e ela disse, vamos estudar a Bíblia. Ele disse, vou lá estudar a Bíblia, eu vou no monte, eu recebo direto. Exato. Para que ler a Bíblia? Veja bem, e depois leiam Jeremias 23 e vejam o que Deus acha sobre pessoas que andam falando o nome dele. Mas olha só, a Bíblia tem uma certa idade, né? Não foi escrita ontem, né? Há uns mais de 1000 anos atrás. Então, para que eu vou ler o velho, se Deus dá o novo? Para que eu vou ler algo, se eu consigo ouvir algo? Normalmente as pessoas são preguiçosas de se ler. Para que eu vou ter algo monótono assim, se eu posso ter uma experiência incrível? Já saiu iPhone 1, 2, 7, não sei quantos, né? Nunca saiu Bíblia 2. Deus nunca precisou. O que ele falou, ele falou. O que serviu anos atrás, quando ele primeiro escreveu em Gênesis, é verdade ainda hoje. Nada saiu da moda, ele não precisou mudar com a moda, lembra? Algo objetivo, concreto, não muda. Que fundamento firme. Por isso que nós começamos aqui. Fundamento. E tem tudo a ver com feminilidade bíblica. Lembra? É feminilidade o quê? Bíblica. E se existe uma bíblica, existe uma não bíblica. A do mundo. E não vamos pensar que estamos falando só no mundo, né? Numa festa. Infelizmente, está dentro de lugares que se chamam igrejas e é falado pela boca de pessoas que se chamam pastores e pastoras, professores. Então, é de forma muito sutil. Mas voltando,
Qual então é minha maior autoridade final, absoluta e objetiva? Todo mundo junto? Amém. Muito bem, a Bíblia, a palavra de Deus, sobre Deus. E cada um de nós vamos fazer o quê? Lê-la. Para achar o que mais toca no meu coração? Não. Para ver o que era importante para Deus. E toda ela era importante para Deus. E é para conhecer a Deus. Então, isto nos leva ao nosso ponto 2. Isto nos leva ao nosso próximo tijolo. Nós vamos construindo devagar. Nosso próximo tijolo é que esta nossa maior autoridade nos revela o nosso maior propósito, ou nosso propósito principal pela qual Deus nos criou. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E por que aqui estamos? Quem pode responder? Como? Muito bem, Fabi. Estamos aqui para a glória de Deus. Para o glorificar é o alvo principal da nossa vida. A Bíblia ensina qual é o alvo principal da nossa vida. De dar glória a Deus. E onde é que a Bíblia ensina? Quer com mais, quer ver mais. Bem, vamos abrir lá. 1 Coríntios 10, 31. E nós vamos cantá-lo, lembra? Na semana passada? Porque cânticos ajudam-nos a decorá-lo. Então, 1 Coríntios 10, 31, Deus diz que Ele quer ser glorificado até nas coisas mais comuns do dia a dia. No comer, no beber, seria em tudo. No cozinhar, no se limpar, a casa, tudo. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo pra glória de Deus. Fazei tudo pra glória de Deus. Sim, quer comais ou quer bebais, fazei tudo pra glória de Deus. Ele pede que quanto seja feito pra glória dele? Só tudo, né? Só tudo. E ele é merecedor de nada menos. E por que ele é merecedor? É muito egoísta dele, não? Querer toda a glória pra ele? Ou ele merece? Por quê? Como? Muito bem. Romanos 11, 36 e Apocalipse 4 e 11. Apocalipse 4 e 11 diz: Tu és digno. Ou em outras palavras, tu és merecedor de glória, honra e louvor. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir, foram criadas. Então Deus é digno de toda glória, porque foi Ele quem criou tudo. Logo, Ele é maior do que nós. Ele é nosso dono. Quem fez algo é maior do que o objeto feito, e Ele é o dono daquilo. Ele que manda naquilo. Ele que estabelece o propósito pela qual foi criado. Nós temos celulares aqui. É pro vizinho pequenininho de 2 anos ir cavar na terra lá atrás, no quintal? É esse o propósito? Por que não? Não estraga. Não foi feito para esse objetivo. Ele tem um objetivo. Da mesma forma, nós temos um objetivo, que é viver para a glória de Deus e ter prazer, gozo, alegria nele
para sempre, eternamente. E novamente, se eu não estou dando glória a Deus, eu estou vivendo para a minha glória. Ou um ou outro. Não tem como eu viver para os dois. E não tem como eu estar simplesmente indiferente. Ou eu estou vivendo para a glória de Deus, ou eu estou vivendo para a minha glória. Quem manda aqui sou eu. Eu vou examinar a minha vida. Se a flecha chegar bem próximo do alvo, do centro, acertou o alvo? Não. Se a bola bate na trave, tão perto, né? É bom? Fez o gol? Não. É tão perto. Mas cai em falta. Errou o alvo. Da mesma forma, se eu viver minha vida para qualquer outro fim, a não ser dar toda a glória a Deus, eu vivi minha vida em vão. Para um fim, um propósito completamente contrário a que eu fui criada. Deus só me deu um fim aqui, não foram vários. Glorificar Ele e ter minha alegria nele. E novamente, esta é uma alegria firme. Ele é o único imutável. Ele é o único eterno. Esse mundo passa. Por que basear minha alegria aqui ou numa circunstância que muda sempre? Ou como eu estou passando, sempre muda. Como eu me sinto. Então, Deus me criou com qual objetivo supremo? Glorificar a Ele. E a pergunta é então, quantos de nós nascemos dando glória a Deus? Nenhum de nós. Nós filhos, quando nascemos, eu não me preocupava em que a mãe dormia uma boa noite de sono. Deixa eu... De manhãzinha eu acordo ela para amamentar. Não. Eu vivia para a minha glória. Eu choro na hora que eu quiser. Eu como quando eu quiser, quando eu estiver com fome. Eu vivo para a minha glória. Eu entro neste mundo como se eu fosse o Deus da minha vida, o meu Senhor. Então, quando é que um pecador perdido, vivendo para a sua própria glória, passa pela primeira vez a dar glória a Deus? Exato. Quando ele se arrepende, quando ele é salvo. Então veremos aqui, vamos abrir Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vamos começar no versículo 5. E a moça lá atrás, pode começar com o versículo 5 e prosseguir para cá com 6. E aí vai. Pode ler bem alto aí para todos ouvirem. Filipenses 2, 5. Lá no final, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. E nós vamos ler até o versículo Do 5 ao 11. Antes de Hebreus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Só até aí, agora. Qual é o teu nome? Eide. Eide. E o teu? Keila. Então, Eide, ela acabou de ler que Deus o Pai deu nome a Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Então, leremos agora os versículos 10 e 11. Eu quero que tu responda qual foi esse nome que Deus Pai deu ao seu filho. E Keila responderá a pergunta que estamos procurando. Quando é o primeiro momento em que um pecador passa a dar glória a Deus Pai, certo? Pode ler o 10 e o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Eide, qual é o nome que Deus Pai deu para Jesus Cristo, que é acima de todo nome? Versículo 11. Como? Jesus Cristo. Que ele é? Leia aí. Jesus Cristo é? O Senhor. Senhor. E o que significa Senhor? Que manda. Muito bem. Dono. Que tem autoridade, o direito de mandar, de dar ordens. Novamente, como é que Deus nos dá suas ordens? Na Bíblia. E então, Keila, lemos aqui. Qual é o primeiro passo em que um pecador que está vivendo para a sua própria glória passa a dar glória a Deus Pai? Quando ele confessa ao Senhor como Senhor Salvador. Quando ele dobra o joelho e confessa que Jesus Cristo é? Sim. Senhor. Até então, ele vivia como quem fosse o Senhor da vida dele? Eu que mando em mim, ninguém manda em mim não. Ele mesmo. Então é um passo humilde. Primeiro passo para dar glória a Deus. Um passo humilde. E lembra, nós ressaltamos na semana passada, mas é muito importante lembrarmos novamente. Nesse momento ele é salvo. Ele não era salvo antes. Agora ele é salvo. O momento de glorificar a Deus é sinônimo com a salvação. Vamos dizer junto. Glorificar a Deus é sinônimo de salvação. Todo mundo. Glorificar a Deus é sinônimo de salvação. É o mesmo, ocorre no mesmo momento. Então, primeiro passo que um pecador deu em glorificar a Deus foi quando ele o quê? Dobrou o joelho, confessou Jesus Cristo como Senhor. Ao entrar nesse mundo, nós éramos idólatras, adorando deuses falsos. No momento que Deus nos conduz ao arrependimento do nosso pecado e à fé salvadora em Jesus Cristo, Ele nos resgata do império das trevas e nos coloca no reino do seu Filho Jesus Cristo. Como foi dito, o momento de ser salvo ou resgatado é o momento de se tornar uma adoradora verdadeira de Deus e parar de ser idólatra. E é importante que lembremos que nunca antes daquele momento que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, nunca antes disto eu dei glória a Deus. Nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma palavra minha. Antes disto, deu glória a Deus. Não. Por melhor que fosse o ato, um ato bondoso, gentil. Romanos 3 fala disto. Por exemplo, ajudar uma viúva com bens financeiros é algo bom de se fazer? Sim. Deus ordena fazer isto? Sim. Um incrédulo pode fazer isto? Sim.
E como que Deus poderia olhar para isto e dizer que não o glorificou? Que não foi um bom ato? Como? Porque antes disto, tudo que ele fez foi para a glória de quem? Pessoas fazem para ganhar salvação? Isto dá glória a Deus? Não, é blasfêmia. Pessoas fazem para ganhar voto, tipo agora, né? Chegando perto da eleição. Isto glorifica a Deus? Não. Outros fazem para que o vizinho veja que pessoa boa. E Deus diz, ele recebeu a sua recompensa. Não tem uma lá para ele no céu. Já recebeu. Então nunca, Deus disse em Romanos 3, não há quem faça o bem. Isso não significa não há quem consiga fazer o bem todo o tempo. Não. Não há pecador sequer que fora de Cristo, perdido no seu pecado, faça um bem em tempo algum. Nunca antes disso, glória a Deus. E então, partindo para o lado de cá, uma vez que eu confesso que Jesus é meu Senhor, tem como eu agora viver minha vida para a minha glória? Ter um estilo de vida que não dá glória a Deus? É possível um crente não dar glória a Deus como estilo de vida? Não é possível. Então, aqueles que professam ser crentes e não vivem para a glória de Deus, são crentes? Não são. Não são. E veja como é diferente como Deus descreve entrar no reino dele do que a maior parte do mundo descreve. Aceitei Jesus. Eu fiz ele dentro da minha vida. Aceitei ele como meu salvador. Eu levantei a mão, fui à frente, fiz uma oração. Nunca essas palavras se encontram na Bíblia. Levantar a mão. Eu dediquei minha vida a Cristo. Não está na Bíblia. Então, se é nisto que a sua salvação se baseia, é de se duvidar que está salvo. Deus diz que se parte para entrar no reino dele e confessar ele como Senhor. Então, viver para a glória dele. Esta é uma demonstração de que eu realmente não fiz só da boca para fora, né? Mas que ele é o Senhor. E eu não faço o Senhor da minha vida, ele é Senhor de todos, vivos e mortos. Eu só paro de lutar contra o senhorio dele, como Saulo. Saulo, ele diz que é Senhor. Ele lutava antes contra o senhorio de Deus. E agora ele se rende e serve o Senhor que antes ele perseguia. Então qual é? Pode falar. Não, pode terminar. Qual é, então, a finalidade ou propósito principal para a minha vida? Todo mundo junto, bem alto. Glorificar a Deus. E ter prazer com Ele para sempre. Todos juntos. Glorificar a Deus e ter prazer com Ele para sempre. Que minha alegria está nele. Essa resposta não é dupla, é uma só. É de cada um de nós perguntar a si mesmo: o que é que tira a minha alegria? O que é que faz eu uma pessoa triste? Né? E ver se eu sou realmente uma pessoa que tenho confessado Jesus Cristo como Senhor, tenho dobrado o joelho e me submeti à soberania de Deus. Confessar Ele como Senhor é entender que Ele é soberano, que Ele me governa através da sua palavra escrita aqui na Bíblia.
Está aqui o mandado dele.